cara de ontem, sabe, Caio? Uhum. Que tinha medo, tem medo de não ser salvo, você lembra? Lembro. Eu tava lendo ele aqui quando você perguntou se tinha Uhum. alguma coisa. Então eu vou nele aqui, só Tá. pra gente ver o que vai, Tá. vai acontecer. Caio, eu sou o mesmo cara de ontem que estava ansioso por causa de salvação. Uhum. Ontem eu orei e quis parar de sentir pena de mim mesmo. E me apresentei perante Deus e com todas as dúvidas disse que só quero viver se for para servi-lo. Amém. Só não sei exatamente como. Mas a luta para discernir as coisas faz parte do processo. Agora eu tenho uma insegurança grande, Caio. Vamos começar facilitando a vida dele. Como é que ele pode servir a Deus? O próximo está bem diante dele. Por isso o nome do outro já é próximo, né? Não é distante, Não é né? distante. Está do lado, cara. Quer saber como é que serve a Deus? Pega o primeiro próximo Isso que mesmo. começou a missão. Não fica buscando revelação, nem orando pela China, nem nada. Serve o caboclo do teu lado. Serve teu pai, tua mãe, teus filhos, tua mulher, teus irmãos. Serve gente. É com gente. O propósito é amar. É ser gente pra gente. É ser divinamente humano, humanamente divino no meu encontro com o próximo. Esse é o projeto, esse é o processo, esse é o chamado. Não tem nada além disso. O resto é invenção. Entendeu? É Jesus Cristo em você salvando outros seres humanos. O resto é invenção ou então é mera circunstancialidade. Mas quem fica botando o chamado na circunstância deixa de ser um chamado vivo na vivência do caminho todo dia. É o cara que diz, não, eu sou um chamado para pregar para chinês. E Mandarim. fica 30 anos no Brasil em silêncio. Não comunica o evangelho para ninguém porque ele só prega para chinês. É o chamado dele. É o chamado dele. É o chamado. Não, é a atrofia dele. Não é o chamado. E não sabe nem falar mandarim. Não, e a atrofia, a desculpa dele é essa. Ele não sabe nem fazer talharim, cara. Quanto mais falar mandarim. Exatamente. Vamos lá. Eu temo que se eu achar que... Olha a preocupação do cara. Eu temo que se eu achar que não perco salvação e que eu tenho segurança eterna, eu vou ficar desleixado na luta pela santidade. Ai, meu Deus. A Bíblia alerta tanto contra a apostasia e alerta tanto quanto ao preservar. Perdão, não tem nada perseverar. A ver com isso, não. É Então, melhor na ele me dúvida- fazer pergunta do que ele me fazer Ilações, preleções. é. Porque fica cansativo para mim, porque eu já sei o que ele vai perguntar. Mas ele vai vai ficar chato. Então, peço a vocês que eu não estou aqui, eu não estou pedindo a opinião de ninguém, certo? Vamos simplificar? Eu não estou pedindo a opinião de ninguém. Estou pedindo no máximo para o cara dizer o que ele está sentindo. Agora, a sua opinião bíblica eu não estou pedindo, infelizmente. Tem alguém que pode achar que é a fala de um arrogante. Não, eu não tenho esse tempo, não estou afim. Eu estou aqui com uma convicção, eu não estou aqui com dúvida nenhuma, você entendeu? Quando eu tiver dúvida, eu faço perguntas. Então, quem quiser me fazer perguntas, me faça perguntas, mas não faça essas ilações, porque fica muito cansativo. Pode terminar. Tá, então na dúvida eu penso que se eu vacilar, eu perco a salvação. Posso mesmo ter segurança que eu estou salvo? Pode. A gente fica santo diante de Deus na mesma proporção que a gente descobre que não é santo coisa nenhuma. O que ele já ouviu aqui hoje, ele deve ter escrito antes de eu começar a falar, não é possível. Tem 3 minutos que ele escreveu, cara. Então ele não ouviu nada do que eu disse. Da segurança, do encontro, como é. Ele está tão fixado nessa coisa tópica e angustiada, mais do que qualquer coisa, ele precisava de um conselheiro calmo. De quê? Um conselheiro calmo. Sei. Porque a mente dele está muito confusa. Ele melhorou muito pouco de ontem para hoje, quase nada. Ele não vai sossegar enquanto ele tiver certeza. Enquanto ele não descansar, enquanto ele não parar de querer se salvar, se bancar. Olha, a fala dele de hoje foi do cara que vai se bancar. Eu tenho medo que se eu afrouxar, como se fosse afrouxar, quando que a graça de Deus é frouxa? A graça de Deus é justa, meu amigo. Justa. Ela não é frouxa. Fico com medo de afrouxar,
E aí fazer besteira. Bom, se você não faz besteira só porque tem uma religião que te coloca no inferno, você deve ser ruim pra caramba como ser humano, bicho. Porque é um cara que precisa de uma religião Pra segurar canalha, pra ele não ir meter o pinto dele em tudo que é buraco que ele encontrar. É um bicho muito doido que precisa de um Deus diabo na vida dele. Não está precisando de Jesus, está precisando de Satanás para pastoreá-lo. Agora, eu não posso inventar um Jesus que não seja Jesus. Um Jesus mau para ele, sabe? Um Jesus adequado à doença, à paranoia dele. Não posso falsificar Jesus assim. Em segundo lugar, mesmo que eu fizesse, eu só iria matá-lo de mais agonia. Como morrendo ele já está, né? Se esse moço não tivesse chegado aqui, eu digo isso com temor e tremor, para começar a perseverar e ouvir o Evangelho, mas ele vai ter que ser humilde, muito humilde. Ele está sendo, porque no primeiro dia eu confesso a você que eu fiquei tão cansado, o seu modo de falar foi tão chato, tão assim cheio de ilações, não chega logo com a simplicidade, eu tenho essa agonia. O que você pensa disso? O cara quer te convencer da agonia dele. Eu não preciso disso, não estou precisando. Não pinga letra aqui, é só perguntar. Então eu fiquei cansado até de responder, mas você vê que eu respondi mais longo do que todo mundo a ele. Mas ele não entendeu. Foi muito legal o que você falou para ele. Não entendeu ainda, porque ele continua na mesma luta de bancar ele mesmo. Ele tem medo de que se ele não se auto-apavorar, ele vai sair no ele vai perder o caminho. Auto-apavorar. Ele tem que viver com esse pânico autoimposto. Quem que pode curar um cara de uma doença que o cara cria para se manter pseudo-saudável? E salvo. Quem pode curar um cara de uma doença que ele mesmo cria para mantê-lo pseudo-saudável e salvo? Ninguém, ele não quer ser curado. Hoje ele disse de novo, não quero ainda ser curado. É que ele não entende como ele diz que ele não quer. Ele não entende o que ele diz. Ele não entende o que ele está dizendo, que ele pensa que está falando uma coisa e está confessando uma outra. Sim. Mas ele vai entender se ele for perseverante. Porque amar a Escritura ele ama. Eu vi ontem, você disse que ele deu uma lista de versículos. Sim, ele Ninguém mandou. fica dando um monte de versículozinhos bíblicos, se pelo menos não ficar lendo o livrinho da catequese doutrinária da denominação que o faz pensar que ele pode perder a salvação. Pelo menos interesse nisso ele tem. Então fome e sede ele tem. Dê tempo ao tempo, você fizeram a sua cabeça durante anos para você ficar assim. Isso. Então, por favor, só uns diazinhos que você vai ver que você vai ficar ótimo. Mas não se desespere, porque se você procurar essa cura com desespero, você a atrasa. Só sente aí calma e vá ouvindo. Vá ouvindo que de repente, pum, você abre. Porque, mano, depois da simplificada geral que eu fiz ontem, durante quase 40 minutos, só para você, no Itaú Personalité, você não tem entendido ainda, é porque tem algo psicologicamente bloqueando. Então, se tem, a gente tem que esperar aquela hora em que o Espírito Santo vai fazer pim na bolha. Aí é impressionante. É milagre mesmo. Eu aqui recolho a minha impotência. O que a comunicação dita poderia ter explicado a você, eu expliquei ontem, para você entender a Bíblia inteira a partir dali. Se não entendeu, é uma questão de tempo. Vai acontecer. Porque eu creio de todo o coração que todo aquele que busca, encontra. Amém. Amém. Todo aquele que pede, recebe. Amém. Todo aquele que bate, a esse abrir-se-lhe-á. Jesus, revela-te ao meu irmão. Amém, Senhor. E ajuda-o a descansar, a ter paz, a confiar, a parar de espernear, de querer se justificar na justiça própria, que só o torna assim inquieto, infeliz, duvidoso, à beira de ficar mentalmente enfermo. Ajuda-o a se abandonar na fé, a acabar com essa história de céu, de inferno, de perdição,
e se jogar no colo de Jesus e dormir gostoso e acordar em paz. Porque quem podia atazaná-lo, quem podia julgá-lo, quem podia condená-lo, resolveu justificá-lo. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí?